O ponto de partida para a exposição é o disco Tropicália ou Panis et Circenses, o mais emblemático do movimento que virou a música popular brasileira do avesso. A partir do momento que essa palavra Tropicália é incorporada pelos cantores, pelos músicos, né, o Caetano Veloso, no caso, que fez a canção que ganha esse nome, a gente também pode pensar que essa produção musical ao redor dessa palavra, dessa ideia que vira um ismo, o tropicalismo, isso tem a possibilidade da gente não só pensar a arte e a produção daquele momento a partir, por exemplo, do caso musical, ouvir uma canção e interpretar uma letra, mas de como que esses músicos conseguiram fazer com que cada canção deles ativasse uma série de outras frentes, ou como você falou, sentidos, né? Desde leituras até pensamentos visuais, até imagens que a gente tinha na sociedade que eles conseguem colocar nas canções. Irreverente, ousada, contestadora. A Tropicália misturou gêneros musicais e movimentos artísticos. Na exposição, obras de arte, filmes, textos e recortes da imprensa constroem o percurso do público pelas 12 composições do álbum. No espaço dedicado à Geleia Geral, canção de Torquato Neto e Gilberto Gil, a brasilidade tem destaque. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê. O cara conseguiu juntar aquilo que é de mais erudito, sutil, tá? E sofisticado. Aquilo que é mais popular, que é mais cultura de massa. Né? Um pouco juntar, por exemplo, né, Hélio de Sica com Chacrinha. Tá? Porque é um melting pot, né, como a gente diria em inglês. É um caldeirão, é uma grande mistura. É um exercício antropofágico bem ao estilo do Oswald de Andrade. Vamos passear na floresta escondida, meu amor. Nesta sala, as cores tropicalistas ganham um tom sombrio. Enquanto Seu Lobo Não Vem, de Caetano Veloso, é uma alegoria do momento político da época, tempo de censura e repressão. Às vezes tem uma ideia um pouco, digamos, estática do que o tropicalismo é muito ligado a cores, a carnavais, a sol, né, a bananeiras, a araras, que tem esse aspecto também, mas ele também tem um lado denso, um lado crítico, um lado ácido. O nome Tropicália foi inventado pelo artista plástico Hélio Oiticica e depois virou música. Essa proximidade entre diferentes formas de arte fica explícita na sala dedicada à canção Bate Macumba. A composição de Caetano Veloso e Gilberto Gil teve origem em um poema concretista escrito pelos dois. Eu acho que a Tropicália foi um momento importantíssimo da cultura brasileira. Está no epicentro de uma década de profundas transformações, que é a década de 60, que tem como sala de espera os anos 50, quer dizer, eu acho que tem o advento da bossa nova, a arquitetura, a nova arquitetura brasileira, e particularmente a Fundação de Brasília, né, o governo JK como um todo, o cinema novo, né, o movimento do concretismo, depois o neoconcretismo, quer dizer, tem todo um reconhecimento da inteligência brasileira dos anos 50 para os anos 60, e a Tropicália, eu acho que é o estertor, é o ponto final. A sala Panis et Circenses explora uma estética futurista. A música mistura o som da guitarra elétrica e a psicodelia dos Mutantes. Eu quis cantar minha canção iluminada. As artes visuais no Brasil, elas dialogavam ou tentavam dialogar com uma série de produções que aconteciam nos Estados Unidos e na Europa, né? Como, por exemplo, a arte pop do Andy Warhol, né, novas figurações que se chamavam, né, que era uma forma de você trabalhar a pintura de uma nova forma dentro da cultura de massas. Então a arte brasileira nessa época que o tropicalismo aparece, ela está muito vinculada a esse pensamento, né, de como você produzir uma imagem das novas formas de cultura de massas, imagens ligadas à publicidade, né, os materiais que apareciam, a questão da tecnologia, da televisão, etc. A exposição Tropicália, um disco em movimento, está em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, até o dia 18 de setembro. Me parece boa, assim, com uma perspectiva da Tropicália, não é? Eu tinha contato
com esse meio por ser músico, mas eu consegui adquirir uns conhecimentos que eu não tinha em relação até à politicagem e tudo mais. Foi muito mais essa reflexão sobre o que eu já, da história que eu conheço, da história que eu já vivi, né? A arte não é uma imitação da vida. A arte é uma invenção da vida. E Glauber inventou vidas. Hélio inventou vidas. O Ali inventou vidas. Caetano inventa vidas. Zé Celso inventa vidas. Tom Zé inventa vidas. E é isso que nos ajuda a suportar as dificuldades da existência, creio eu, as dificuldades de um país que continua e cada vez mais injusto, de um país que tem uma riqueza incrível, mas que talvez a oralidade, o canto daqueles escravos de séculos atrás e dos índios possam reafirmar que aqui estamos nós a resistir, né, contra a opressão, contra a exploração e contra o silêncio. Viva a Tropicália!